falando um pouco sobre a urina e o exame físico dela, né? Como acontece? A gente pode começar pelo aspecto. A gente tem tanto o aspecto límpido, aspecto ligeiramente turvo e o aspecto turvo. Qual é a diferença? O turvo ele vai ter mais alguns sedimentos, como leucócitos, hemácias e entre outros. Então isso acaba que dá um aspecto da urina mais turva. Agora falando um pouquinho sobre a densidade ela sempre avalia a capacidade de concentração ou de diluição renal. Se a gente tem uma densidade muito aumentada, pode ser que signifique uma glicosúria, uma proteinúria ou até mesmo uma oligúria. Já uma densidade mais diminuída pode significar uma poliúria. Agora falando um pouquinho sobre proteínas, a proteína ela sempre vai ser mais sensível, a fita que a gente vai fazer o exame, né, mais sensível à albumina. Ela pode ter significado como lesão glomerular, na membrana do glomérulo, alguma lesão na reabsorção tubular, alguma desconfiguração, algum distúrbio, uma pré-eclâmpsia também altera a reabsorção, entre outros. A gente tem vários tipos de proteinúria. A gente pode ter uma proteinúria pós-renal, que significa uma lesão inflamatória, uma hemorrágica, tudo no trato urinário. Já uma proteinúria extra-renal, quer dizer, alguma coisa fora daquele sistema urinário, pode ser por causa de febre ou até mesmo esforço físico. Uma proteinúria transitória seria uma proteinúria quando acontece em pré-eclâmpsia. Uma proteinúria renal é uma coisa que acontece ali no rim, um foco no rim, glomerulonefrites, algumas doenças tubulares, algumas complicações tubulares. Então, glomerulonefrite, como eu falei, as nefrites, a pielonefrite, a tuberculose renal, câncer e entre outros. A proteinúria orgânica, que é quando tem os IgGs que se grudam lá e fazem que a filtração ocorra de forma mais errada. Exata essa palavra. Falando um pouquinho sobre o pH, o pH normal da nossa urina é um pH um pouco mais ácido, mas vamos para as anormalidades. Se o pH está muito alcalino, o que isso pode significar? Uma infecção por bactéria, porque elas transformam a amônia em urease. Então, uma infecção bacteriana, medicamentos também pode, uma dieta mais vegetariana e também até um problema no rim que acaba não conseguindo soltar ácidos para a urina para deixá-la mais ácida. Já uma normalidade ácida, o que pode acontecer? Uma dieta com muito consumo de proteína, diarreia, desidratação, febre. Cetonas também pode deixar a urina mais ácida, a síndrome da gota, uma diabetes, jejum e até mesmo vitamina C. Agora falando um pouquinho sobre a glicose. A glicose, a gente tem... Toda a glicose ela deve ser sim reabsorvida, ela não pode ter nada passado, mas quando passa tem algum significado. Se temos uma glicosúria como a hiperglicemia, o que a gente pode ter? Uma síndrome de Catin, uma diabetes mellitus, um hipertireoidismo e até mesmo estresse. Já se tem só uma glicosúria, pode ser algum problema na reabsorção, uma pré-eclâmpsia, uma síndrome de Fanconi e uma síndrome nefrótica. Agora falando um pouquinho sobre os corpos cetônicos, as cetonas, elas são liberadas depois que o nosso corpo quebra a gordura. Então a gente pode ter cetonas, ela não é normal na nossa urina, mas pode ter quando a gente vomita,
quando a gente tem um jejum muito prolongado, pré-eclâmpsia e até mesmo diabetes. Ainda continuando no assunto da fibra, a gente tem a bilirrubina e o urobilinogênio. O que a gente pode explicar dessas duas? Quando a gente tem uma bilirrubina direta muito elevada na nossa urina, o que pode significar? Uma destruição, o nosso túbulo biliar está corrompido, ele está obstruído. Então a gente tem muita bilirrubina direta e normal, a quantidade normal de urobilinogênio. Por quê? Essa bilirrubina direta ela não consegue passar pela bile para passar pelo intestino. Então ela acaba saindo do fígado e indo direto para o rim. Já quando a gente tem um pouquinho de bilirrubina direta e basicamente 2 traços, 2 cruzes de urobilinogênio, a gente tem uma provável lesão hepática. Por quê? O nosso rim ele não está funcionando muito bem por causa de uma hepatite, de uma cirrose, e ele acaba não conseguindo conjugar direito essas urobilinogênio. Então, essa urobilinogênio, ela vai essa bilirrubina ela vai pro intestino, se transforma em urobilinogênio e volta pro fígado para ser conjugada. Só que como o fígado não está conseguindo conjugar muito bem, ele não faz o seu trabalho direito e acaba liberando muito urobilinogênio na urina. Acaba saindo um pouquinho de bilirrubina direta também, porque como o rim já não está funcionando muito bem, acaba tendo acúmulo ali e não consegue fazer praticamente nada direito. Mas não é uma coisa tipo, muita bilirrubina, não. É pouca ou quase nada. Já quando a gente tem a bilirrubina direta totalmente negativa, mas tem uma urobilinogênio muito alta, mais alta que quando a gente tem lesão hepática, provavelmente por causa de uma doença hemolítica, então uma anemia falciforme, uma anemia hemolítica, entre outras quebras de hemácia. Então o que acontece? A quebra de hemácia solta muito bilirrubina e o nosso fígado ele não tem capacidade de processar tudo, porque é muito. Então acaba passando o urobilinogênio. Falando um pouquinho sobre o sangue, a gente tem a hemoglobina. A hemoglobina, ela vem a partir da lise de hemácias, né? Então o que ela pode nos falar? Que ela tem um processo hemorrágico lá no trato urinário, ali nos rins, ou até mesmo mais para baixo. Pode significar também ter uma lisemassa intracelular, uma anemia hemolítica, por exemplo, e essa hemoglobina passa o limiar que os nossos túbulos têm para reabsorver ela de volta e acaba sendo eliminada na urina. A gente também tem a possibilidade de a nossa urina, a própria urina, fazer essa lise dessa massa. Se a urina está muito alcalina e com uma densidade muito baixa, tem essa probabilidade. A gente tem a hematúria, que daí seria as hemácias num todo, né? A hemácia bonitinha. O que pode significar? Um sangramento do trato urinário, a partir de nefrites, então inflamações, infecções, cálculos renais, alguns tumores e até mesmo exercícios físicos exagerados. A gente tem a mioglobina, que também pode aparecer, não é muito comum, mas pode aparecer. Já era uma urina um pouco mais avermelhada, um pouco mais cor marrom. É decorrente da destruição muscular, traumas, comas, convulsões e até mesmo os infartos. Agora falando um pouquinho sobre leucócitos. Leucócito é simples, se tem leucócito, tem inflamação, tem infecção. É basicamente um desses dois. Algumas interferências, vitamina C pode trazer algumas interferências. Falando um pouquinho sobre o exame microscópio, agora a gente tem as bactérias, né? Se temos bactérias, temos infecções. Bactérias quase nulas, de 1 a 9, bactérias pequenas, 10 a 49, moderada de 50 a 99 e intensa mais que 99. A bactéria a gente pode relacionar elas com leucócitos. Leucócitos dados
por números, por ml. Se tem leucócito, novamente, infecções renais, inflamações, entre outros. Agora, fazendo uma comparação aqui nessa tabela. Se tivermos uma inflamação, uma infecção urinária aguda, temos leucócitos e bactérias. Se tem uma infecção urinária crônica, somente bactérias, leucócito está normal. Uma contaminação, às vezes a gente vai coletar e tem uma contaminação, leucócito normal e bactéria alta por causa do bacilo gram-positivo. Uma inflamação, leucócito alto e bactéria baixa. E às vezes algumas alterações podem dar leucócito normal e bactéria mais alta. Falando um pouco sobre as células epiteliais, a gente tem as células epiteliais escamosas e transicionais. As duas são extremamente normais. Aparecer pode ser por causa de uma contaminação, às vezes por uma infecção até mesmo. Só que as tubulares não são normais. Quando tem tubulares, tem infecção, inflamação ou necrose lá no rim. Não é nada de bexiga, não é nada de canal da uretra, ali é lá no rim. O problema é lá nos túbulos urinários, túbulos renais, desculpa. Os túbulos contorcidos e tudo mais. Falamos um pouquinho da hemácia, que a gente encontra a hemácia ali na nossa... Como é o nome da nossa lâmina, né? Novamente, inflamações, infecções, entre outros, algumas hemorragias, até mesmo problemas de filtração. Cilindros, a gente tem vários tipos de cilindros. Cilindros hialinos, mais normais, pode haver por causa de urinas concentradas. Cilindros sérios, pode haver por causa de insuficiência renal crônica. Cilindros hemáticos, por causa de uma glomerulonefrite aguda, uma inflamação aguda. Cilindros granulosos, uma nefrite aguda ou crônica. Um cilindro epitelial vem de destruições tubulares. Cilindros leucocitários vêm de inflamações, pielonefrite aguda, infecções também. Um cilindro gorduroso vem de síndrome nefrótica. Lembrando, sempre tem cilindro, sempre problema renal, nada de trato urinário. Leveduras, quer dizer, infecções fúngicas, pode aparecer até mesmo em gestantes. Espermatozoides em homens podem significar ejaculação retrólica e muco pode significar um processo normal ou inflamatório. Falando um pouquinho sobre cristais agora, os cristais mais comuns, cristais de urina ácida, a gente tem um oxalato de cálcio, que pode ter tanto na urina ácida, tanto na urina neutra. Pode significar alguma intoxicação por produtos químicos, diabetes e até mesmo vitamina C. O uratamorfo vem de uma urina que está sobre refrigeração. Ácido úrico, o ácido úrico vem de uma urina que pode ter gota, leucemia, anemia hemolítica, processos inflamatórios, talvez até uma dieta com muita carne e síndrome de Lesch-Naman. Fala um pouquinho da leucina, hepatopatias, tirosina também não tem muita importância. Agora, os cristais e ácidos alcalinos, a gente tem um FAM, fosfato, amoníaco magnesiano, ou fosfato triplo, quer dizer que tem uma infecção por urease foi boa. Uma dieta vegetariana, medicamentos muito alcalinos e então uma infecção crônica. Se a gente tem um fosfato amorfo, é uma amostra que está em temperatura ambiente e acaba criando alguns fosfatos. Biomato de amônio, anemia. Bilirrubina, icterícia, anemia hemolítica, entre outros. Falando um pouquinho agora sobre doenças renais, a gente tem as infecções.
infecções, bactérias e piúrias. A gente tem a cistite, que é uma infecção urinária, que causa uma distúria, uma polaciúria, sem febre e sem dor lombar. Então, no macroscópio na fita a gente pode ver hematura, hemácia, e no microscópio a gente pode ver leucócitos, hemácias, células epiteliais, bactérias, mas sem cilindros. Nunca vai aparecer cilindro numa cistite, pelo amor de Deus. Se aparecer cilindro, não é cistite. Pielonefrite, infecção no rim, então a gente sobe um pouquinho mais. A gente aqui já tem febre, continua com diúria e poliúria, esqueci o nome daquele negócio, policiúria, polaciúria, mas agora tem febre e dor lombar. A gente pode ter uma pielonefrite aguda, que teria uma turvação na urina, provavelmente um odor e um pouquinho de proteína. No microscópio a gente podia ver leucócitos, agora sim, cilindros leucocitários e epiteliais, células epiteliais renais e eritrócitos e bactérias. Já uma pielonefrite aguda provavelmente seria uma proteinúria não tão alta como as inflamações que a gente vai ver, mas teria. No microscópio a gente poderia ver leucócitos, agora cilindros sérios, epiteliais, granulosos e leucocitários, então aumentou mais dois, os sérios e o granuloso, e também teriam bactérias e eritrócitos. Agora as inflamações, doenças glomerulares, a maioria é causada pelo sistema imune, e vamos por cada uma delas. Glomerulonefrite aguda, causada por streptococcus. Essa bactéria, ela invade o nosso corpo produz muito anticorpo, e ele acaba sendo depositado no rim. Quando ele é depositado no rim, nos glomérulos, nos néfrons, né, ele acaba fazendo uma inflamação glomerular. Quando tem essa inflamação, pode aparecer cilindros hemáticos, granulosos, hialino, uma piúria, uma célula epitelial renal, uma hematúria e proteinúria. Tá. Glomerulonefrite membranosa, então o IgG ele é depositado na membrana basal lá do glomérulo. Pode ser causado por uma síndrome de Sjögren, sífilis, hepatite B e até neoplasias. Isso pode sim evoluir para uma síndrome nefrótica, que é muito pior. Glomerulonefrite crônica ou AG, ou imunoglobulinar. Os anticorpos, eles se depositam, anticorpos tipo A, se depositam na membrana, fazendo uma elevação de uma secreção elevada de muco e do própria proteína, né? Temos hematúria, proteinúria, cilindros hemáticos, granulosos e hialinos, e pode evoluir para uma doença renal. Já a síndrome nefrótica é uma das piores, é qualquer distúrbio que altere a pressão e fluxo sanguíneo. Ela tem uma característica, tem muitas mesmo proteínas e também lipídios. Então pode sim ter cilindros gordurosos e até corpos adipócitos. Há uma perda de G e fatores de coagulação. Isso pode incapacitar uma infecção ou uma trombose. Se eu não me engano, seria isso. A gente vem aqui para alguns casos clínicos, só para dar um detalhe. A gente tem o caso clínico que tem uma alteração no nitrito, tem um nitrito positivo. Deixa eu ver se eu consigo digitar. Um nitrito positivo, tem também proteína positiva e a presença de sangue e leucócito. Tudo isso na fita. Isso. Aqui a gente tem no exame microscópio, a gente tem aumento de hemácias, leucócitos,
a bactéria também, a gente tem cilindros, isso é importante, ó. Cilindros hialinos e hemáticos. Isso só vem desse aqui, mas que esse aqui provavelmente é uma infecção do rim, infecção renal. Agora vamos um pouquinho mais para baixo para ver o diagnóstico. 4 possíveis resultados normais, então isso é grifado. O quadro diagnóstico mais provável, infecção do trato urinário alto, que seria os rins. Deixa eu ver se eu consigo anotar. Ó. O baixo seria aquela parte do oh Deus, da bexiga e tudo mais, e o alto seria do rim. Qual o nome dessa condição? Provavelmente uretrite é da uretra, cistite é baixa, pielonefrite aguda poderia ser, não teria uma infecção, mas provavelmente é uma nefrite intestinal aguda, é uma inflamação, mesmo tendo bactérias, mesmo tendo é uma infecção, mas por que nefrite? Pielonefrite é uma infecção aguda? Não sei, isso eu tenho que ver. Provavelmente que a gente já sabe. Aqui nesse exame agora, a gente tem fraqueza, tontura, polidipsia e poliúria. A gente tem emagrecimento. Nos exames a gente só tem no exame químico a presença de glicose e corpos cetônicos. Vendo aqui, provável que a gente podia ter diabetes não, uma hiperglicemia talvez. Quando a gente vê o glicemia em jejum tá muito alto, então provavelmente sim é uma diabetes. Então, qual é o resultado? Doença metabólica, uma diabetes. Em que relação pode ser feita com a glicosiliciana encontrada no bolso? O nosso corpo, querendo ou não, como a gente tem diabetes, ele não vai degradar a glicose, então ele acaba degradando os gorduras e transformando em corpos cetônicos. Em quais situações podem incorporar corpos cetônicos? Então, em outras situações, né, jejum prolongado, às vezes uma doença que é muito vômito, entre outros. Aqui a gente tem alteração somente na proteína e na glicose. A gente vê alteração na proteína e na glicose. E uma glicemia normal. Então o problema não é na diabetes. Mas tem muita proteína. Então, o que pode ser? Provavelmente alguma coisa que... Então, quando a gente tem algum problema assim, proteína e glicose soltas, provavelmente é uma doença que vai alterar o limiar de reabsorção da glicose. Então, a gente pode ter alterações renais no limiar. Alterações como a diabetes, que solta glicose e corpos cetônicos. E alterações aí de inflamações e infecções.